comecei a pintar quando eu tinha 10 anos. E pintava assim, paisagem, flor. Aí depois, vindo pra faculdade, eu acho que eu dei uma volta. Fiz uma série de faixas, que era pintura mais abstrata, uma coisa mais escultórica, assim, da pintura. E depois eu fazia uns estacionamentos, uns ambientes assim com ladrilho, sabe? Aí eu entrei nessa coisa do ladrilho, eu comecei a fazer lugares revestidos disso, mas aí eu achei que a pintura ficou muito dura, muito fria. E aí as plantas elas começaram a aparecer nos veios, assim, dos ladrilhos. Aí elas começaram a passar os veios, daí ficaram na frente deles, assim. Aí hoje eu acho que eles são tipo uma lente que tá na construção da imagem, né? Eu voltei a pintar bastante, que eu fui para o Uruguai e conheci um pintor, conheci o trabalho dele, que chama Torres Garcia. Vi os trabalhos dele e parece que caiu uma ficha, assim, sabe? E aí eu comecei a pintar muito depois disso. Eu acho que essa coisa de usar a grade, né, fazer ela em fragmento, isso evidencia mais a questão do tempo do que se não tivesse grade, se fosse a pintura direta. E eu acho que dentro da pintura também é essa questão, assim, do, tipo, a variação de luz dentro de cada quadrado. Enquanto eu estou pintando, eu fico pensando, nossa, como seria a luz nessa folha se fosse bem de manhã? Como seria a luz agora se fosse quase à noite? A questão interna e externa, assim, que eu estou tratando, eu acho. Então, dos meus avós aconteceu uma coisa curiosa. Eles tinham um sítio. Desde da morte deles eu não ia mais pra lá, eu evitava. Aí eu fui recentemente pra lá e eu tive uma sensação muito boa. E a sensação de que o meu assunto tá ali, sabe? Também. Minha avó gostava muito de planta, tipo, além deles trabalharem, eles terem trabalhado a vida inteira deles com isso, né? Como agricultores, etc. São coisas que estão muito na minha memória de infância e eu acho que acabou indo por aí. Se eu fosse falar um assunto que eu percebo na exposição, que é o processo de um ano de trabalho, né? O assunto, para mim, foi o ganho de espacialidade. As pinturas irem ganhando profundidade, porque geralmente elas eram imagens que estavam muito na frente, assim, com muita informação na frente, né? E sem perspectiva, sem profundidade. O que eu acho legal de falar a mais, eu acho da importância da relação presencial com a pintura, né? Que nem o que eu comentei sobre o Torres Garcia. Se eu tivesse visto o trabalho dele por uma foto, ele não teria me impactado tanto quanto foi eu não conhecer o trabalho dele, entrar no museu por acaso e ver aquelas pinturas ao vivo. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, que as coisas encaixaram na minha cabeça naquele momento. E eu acho que a pintura, ela demanda isso, ela demanda uma relação presencial.